5, versículo 13. Amém? Acho que os irmãos ainda não encontraram. Se quiser ajudar as irmãs, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que maravilha, né, irmãos? Nós estamos na casa do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas está no Novo Testamento, irmãos, perto de Efésios, aqui, Colossenses, né? Para frente de Coríntios. Achou Coríntios, depois de 2 Coríntios já é Gálatas. Eu vou esperar as irmãs acharem para nós ler junto, né, irmãos, esse texto. Porque é bom acompanhar, irmãos. E até, irmãos, às vezes até deixar uma anotação ali, né, com um lápis ou uma caneta, para depois até mesmo estudar na casa também, né? Glórias a Deus. Porque essas palavras, irmãos, elas são as palavras muito poderosas. O apóstolo São Paulo, ele era muito sábio. E muitas vezes, irmãos, ele dava ensinamentos que era difícil de compreender. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a compreensão de tudo, né, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Alguém disse amém, né, irmãos? Amém, né? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, então. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim a palavra. Acho que eu vou pegar uma aguinha aqui, para ir descansando minha voz, irmãos. Porque... Ai, glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aí no versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Pode se assentar, irmãos, e louvar ao Senhor nosso Deus com palmas de vitória. Glórias a Deus. Então aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo está trazendo uma exortação, glórias a Deus, à igreja de Cristo Jesus.
E esta exortação, irmãos, ele está trazendo com respeito à nossa liberdade em Cristo Jesus. Porque antes, irmãos, de Cristo Jesus, nós compreendemos que era vivido segundo a lei de Deus. E a lei não é ruim, a lei é boa, é ótima. Porém, a lei não pode salvar. A lei aponta para o Salvador, que é Cristo. Porque segundo a lei, ninguém poderia ser salvo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, as nossas obras, quando praticamos algo que é segundo o nosso desejo, o desejo da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos, então nós estamos quebrando a lei de Deus. E quando quebramos a lei de Deus, o que vem contra nós é a condenação. Mas a palavra do Senhor diz que então Cristo veio e nos trouxe a libertação. Mas o apóstolo Paulo começou a observar que no meio do povo de Deus, algumas pessoas estavam abusando da bondade de Deus, abusando da misericórdia do Senhor. E agora, meus irmãos, que a igreja do Senhor está andando, aleluia, não mais pela lei, mas na liberdade do Espírito, então algumas pessoas estavam, meus irmãos, deixando de servir a Deus pelo Espírito, para entregar-se às concupiscências da carne, os desejos da carne, a vontade da carne. E aí, meus irmãos, em vez da pessoa estar praticando a obra do Senhor na sua vida, ela estava aproveitando-se da liberdade para dar agora ocasião à carne. Vamos usar um exemplo, irmãos. Aqueles homens que eram de santidade, aqueles homens que eram de jejum, de oração, de santificação, que estavam, meus irmãos, com o seu corpo, né, onde fosse, bem vestido, bem trajado, bem comportado. Agora, a partir do momento em que Cristo vem, que eles recebem a graça, a liberdade, então, ao invés deles compreenderem que a liberdade em Cristo, ela vem para nos libertar do peso da lei, nos dando uma nova chance para recomeçar, para colocar-nos de pé novamente, então eles começavam a abusar. Bom, já que Cristo morreu por mim, então eu vou prostituir. Já que Cristo morreu por mim, eu vou adulterar. Já que Cristo morreu por mim, sabe de uma coisa? Eu vou colocar qualquer roupa, vou andar pela rua mostrando o meu corpo, aí, né? Talvez um corpo até fisicamente falando bonito. Então, meus irmãos, eles trocavam a liberdade em Cristo e começavam a dar ocasião à carne. E o apóstolo Paulo, ele vem e exorta, olha, Cristo nos libertou da maldição da lei. Porque pela lei nenhuma carne se salvaria, mas Cristo pagando na cruz, Cristo pagando por mim e por vocês, né? O apóstolo Paulo trazendo uma mensagem nesse sentido, mas ele está dizendo, mas não use agora desta liberdade, não pense que agora você pode usar o templo de Deus para estar mostrando o seu corpo, para mostrar que você é uma mulher bela, andar talvez mostrando o seu corpo com roupas inadequadas a uma pessoa que serve a Deus. Então Paulo exorta e fala, continuem sendo santo. Se acontecer de cair, se acontecer de pecar, Cristo já morreu, pagou pelo nosso pecado, mas não use desta liberdade para dar ocasião e sair agora pela rua de qualquer maneira. Sair agora pela rua com uma veste que parece, vamos dizer, pessoas que não servem a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele traz esta mensagem e ele diz, olha, nós estamos realmente libertos, porque vós, irmãos, o apóstolo Paulo pregando para a igreja, fostes chamados à liberdade. Por que liberdade? Porque nós não vivemos mais debaixo da lei. Não vivemos mais no jugo da lei. Porque, irmãos, a lei adulterou, era matar. Quando pegaram aquela mulher que estava em adultério, trouxeram na presença de Jesus e eles falaram o quê?
mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, adulterando. E a lei, olha o que eles usaram, e a lei manda que tais pessoas sejam mortas. Veja, meus irmãos, é disto que Paulo está falando. A lei mandava matar a pedrada uma pessoa que estava pega em adultério. O que é que Cristo trouxe? Cristo trouxe uma nova chance. Cristo olha e fala: esta mulher ia morrer, sim, a pedrada, mas eu irei para a cruz e vou livrar esta mulher da morte. Então Paulo fala: agora não é porque nós fomos livres da morte que nós vamos andar pecando, não é porque nós estamos livres, libertos da lei, que nós fomos chamados para a liberdade. Então não vamos agora usar da liberdade para dar ocasião à nossa carne, sair pecando, sair prostituindo, sair bebendo, sair fumando, sair fazendo coisas que não agradam a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele expressa muito bem esta palavra, dizendo: não use desta liberdade. Então, voltando, né, irmãos, aquela mulher que foi trazida na presença de Jesus, aí então Jesus olha e fala assim, ó: qual de vós está sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então cada um deles, né, irmãos, foram largando a pedra ali, e cada um foi, ó, pegando o caminho da casa e vamos embora. Por quê? Porque eles também tinham pecado, porque eles também mereciam a condenação da lei. Então Jesus, conhecendo a cada um deles e as obras dele, Jesus falou: vocês estão condenando ela, e vocês? Como é que vocês condenam esta mulher e não olha para vocês? Que na verdade eles estavam fazendo aquilo para tentar Jesus, né? Para provar Jesus. Então quando não ficou ninguém ali, Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olha para um lado e para o outro: não tem mais ninguém? Não, agora não tem ninguém aqui para te acusar, mulher. Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Então o Senhor Jesus diz: vai em paz, porque eu também não te condeno, porém não peques mais. Aleluia! Entende, irmãos? Então quando Jesus nos encontra, nós estamos no lamaçal do pecado, lá no poço da iniquidade, estamos no fundo, na escuridão do abismo. Nós já estaríamos condenados pelas nossas obras, porque antes as nossas obras, irmãos, é como Paulo falou aqui, né? As obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Quando nós estávamos lá no mundo, não digo todos, né, irmãos, eu não estou aqui dizendo de todos os irmãos, mas eu estou dizendo que uma boa parte dos que são cristãos estavam no mundo, andavam na prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. O apóstolo Paulo fala: e qual de nós que nunca tropeçou em uma dessas coisas aqui quando estava no mundo? Até depois de nós estar na casa de Deus, a gente dá um tropicão às vezes, né, irmãos? Agora imagine, pela lei. Então a lei trouxe a espada, né, como o louvor que a gente canta, né, a espada da lei, né? Eu não lembro qual que foi o louvor que os irmãos cantaram, não sei se foi cantado esse louvor hoje, mas tem um louvor que diz, né, da espada da lei. Então nós jamais escaparia, meus irmãos, da condenação da lei, porque a lei determinava a morte para o pecador. Jesus veio para trazer liberdade, libertação da morte, porque ele pagou. Mas a partir do momento em que nós agora somos perdoados, exemplo, aquela mulher adúltera, ela foi perdoada, então Jesus falou: agora vai, não use deste perdão que eu estou te dando para você voltar a prostituir, para você voltar a adulterar. Não use agora deste perdão, desta liberdade, desta oportunidade para voltar a praticar as coisas que não agradam a Deus. Já que está tendo esta liberdade, aproveita esta liberdade e pratique agora as boas obras. Seja uma mulher fiel, uma mulher honesta, uma mulher decente, uma mulher de bom testemunho, uma serva de Deus de verdade. Aleluia! Oh, maravilha! Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele usa esta palavra que é tão maravilhosa.
Não vamos usar da liberdade, né? Na lei, se, vamos dizer, irmãos, vamos dizer, se aparecesse lá alguma parte íntima da pessoa, né? Vinha lá a condenação. Hoje, a lei, nós não vamos ser mortos por isso. Mas ele está dizendo, olha, o Espírito Santo bem sabe, se o que você está fazendo, a maneira em que você está andando, as palavras em que você está usando, se isto é algo necessário, ou se está fazendo isso por se aproveitar da lei de Deus. Será que estamos praticando, meus irmãos, algo porque realmente nós precisamos? Ou será que nós estamos praticando para se aproveitar? Agora não tem problema. Ninguém mais vai morrer lá na cruz, ninguém mais vai morrer apedrejado, Jesus já pagou pelos pecados. Paulo está dizendo que não uses da liberdade. Não é porque nós estamos libertos da lei que nós vamos dar ocasião à carne. Né, irmãos? Às vezes até pregadores, pastores, assim vamos dizer, né? Vai lá e faz academia e fica, né, irmãos, com um corpo até bonito fisicamente falando. Aí ao invés, irmão, de trajar decentemente, começa a andar com camisetinha, né, apertada, regata, calça apertadinha. Então ele está usando da liberdade, porque hoje ninguém vai pegar ele e matar ele a pedrada. Né, irmão? Jamais. Nós não vamos pegar alguém e falar, oh, você não está andando como um servo de Deus, vamos te matar a pedrada. Não tem nem como fazer isso. Né? Jamais, nós nem temos esse direito, nem de pensar. Mas vamos usar o exemplo. Agora o Espírito Santo está observando, deixa eu observar qual é o fruto que este pastor está dando. Será que esse pastor está fazendo lá uma academia, que eu até aconselho os irmãos fazer, as irmãs fazer, para a saúde pode fazer, né? Até aconselho, faça para a saúde, mas não use da liberdade de fazer uma academia para expor o seu corpo na rua, para expor as pernas, né? Como muitos fazem lá, vai lá para o Facebook, Instagram e essas coisas aí a fundo, né? Que tem aí hoje nas redes sociais, e começa a mostrar, meus irmãos, as coisas carnais. E então a gente começa a observar o quê? Que ao invés do fruto do Espírito, por exemplo, pratico uma academia, uma caminhada para a minha saúde. Ótimo, maravilha, nota 10. Agora, pratico uma academia e chego em casa e começo a postar foto do meu corpo, postar foto seminu, seminua, né? Então, não, mas não tem problema, Cristo já morreu por mim. Então esta palavra está dizendo, não use da liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Não use, nós estamos livres da lei, nós estamos livres da condenação, mas não vamos usar da nossa liberdade para dar ocasião para a carne. Vamos olhar o que é fruto do Espírito, o que é fruto da carne, e vamos fazer uma separação. Opa, eu posso fazer uma academia, uma caminhada? Posso. Eu posso andar aí com roupas indecentes para a rua? Não, não posso. Entende? Então a gente tem que avaliar. Não é porque está fazendo uma academia, fazendo uma caminhada, que a pessoa precisa andar com a roupa indecente. Não. Irmão, eu trabalho e é difícil, porque o lugar que eu preciso trabalhar... Opa, avalie ali. Se realmente precisa trabalhar com uma roupa que não seja adequada a um cristão, né? A uma pessoa que é cristã, né? Então, nós vamos vendo, irmãos, que os nossos frutos, mesmo nós sermos livres da lei, mas os nossos frutos começam a mostrar quem é que nós somos. Os nossos frutos, se nós temos os frutos do Espírito, se nós temos os frutos que vêm da parte de Deus, ou se os frutos são da parte da nossa carne. Ou frutos são das partes, né, irmãos? Vamos dizer assim, dos nossos desejos, da nossa concupiscência. Glórias a Deus. Então o que é que a palavra está dizendo, né, irmãos? Apóstolo Paulo exortando através da palavra, né? Que nós não podemos andar segundo os desejos da carne, que se inclinam para o pecado. Mas nós devemos agora olhar e andar segundo a vontade do Espírito Santo, que nos conduz à santidade. A liberdade que nós temos, irmãos, não é para nós se aproveitar e falar, opa, agora nós podemos fazer o que nós queremos. Não. A liberdade que nós temos é uma oportunidade que ninguém teria se Cristo não morresse na cruz.
Então nós temos que entender isso, é uma oportunidade que eu tenho de consertar a minha vida, de me dedicar mais a Deus, de ser mais espiritual, de ser um homem, uma mulher que seja representante do céu aqui na terra. Então é uma oportunidade que nós temos, irmãos, aleluia, de estar mais na presença de Deus, é uma oportunidade de nós estarmos em santidade na presença do Senhor, e não uma oportunidade para o pecado, né? Não é uma oportunidade para pecar, mas para nós santificar a nossa vida. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele diz, olha, toda a lei ela se cumpre de uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Contra este mandamento, né, do amor ao próximo não há lei. Por quê? Agora nós falamos, irmão, mas se nós temos amor nós não podemos condenar. Jamais nós vamos condenar. Jamais nós vamos condenar alguém. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Aleluia. A palavra de Deus nos orienta a nós, irmãos, ajudar um ao outro. Se eu ver o irmão, né, que está fraco, eu não vou ir lá para dar uma pedrada, acabar de matar, não. Eu tenho que, com amor, exortar, segundo a palavra de Deus. E mostrar, irmão, né, está aqui, ó, está dizendo a palavra que nós não podemos ter os frutos da carne. Chegar para o irmão, para a irmã, não condenando, não julgando, não apontando o dedo, mas chegar e falar, irmãos, vamos voltar a praticar as primeiras obras, o primeiro amor, aquela oração, aquele jejum, aquela vida de santificação. Aleluia, vamos nos levantar novamente na presença de Deus. Aí sim, irmãos, Deus, Ele vai nos honrar. Por quê? Porque assim, irmãos, nós estamos conduzindo alguém a seguir o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da vida eterna que nos traz a paz. Glórias a Deus. Então está, irmãos, esta palavra desta noite, né? É um culto de ceia. A ceia é para nos fortalecer e não para nos colocar, né, irmãos, para baixo. Não, a ceia ela é um alimento espiritual, assim vamos dizer. Para quê? Para que nós venhamos estar forte para vencer as lutas, as batalhas, as pelejas, e também na nossa vida espiritual. Mas se nós participar da ceia, sair daqui, né, e começar a andar com roupas que não agradam a Deus, falar palavrão, fazer coisas que não, andar com pessoas que não são adequadas para o cristão, então de nada adianta nós participar da ceia, se às vezes lá fora nós não temos uma atitude de uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Então aqui nós participamos da ceia, do corpo e do sangue do Senhor, e lá fora nós brilhamos esta parte do corpo que nós representamos. Aqui nós estamos unidos, a igreja, né? Aqui está cada um que faz parte do membro do corpo de Cristo. E quando nós estamos lá fora, cada um está fazendo o seu chamado que Deus tem, né? Às vezes conversando com o vizinho, cantando um louvor, falando da palavra, fazendo uma oração. E assim os membros, né, estão refletindo o que é Deus na vida do povo lá fora. E quando nós nos reunimos aqui, nós vamos aqui, né, irmão, se reunimos, nós se alegramos, cantamos, louvamos, adoramos a Deus, aleluia, na beleza da sua santidade e nos fortalecemos na presença do Senhor nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, vamos compreender estas palavras, vamos olhar para esta palavra, irmãos, e vamos, né, olhar mais nesse sentido. Não vamos usar da liberdade que nós temos para fazer aquilo que desagrada a Deus, para dar ocasião para a carne, não. Mas vamos usar desta liberdade como um privilégio de nos santificar mais, de buscar mais a presença do Senhor nosso Deus, amém? Vou pedir para os irmãos, se puderem colocar aqui na frente, aqui, irmãos, fazendo um favor. Acho que, deixa eu segurar esse aqui que é mais, aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Aí tá bom, irmão. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós ministrar a ceia, nós vamos fazer uma oração aqui. Aleluia. Eu vou pedir para o diácono Lorival segurar esta caixinha aqui, né? Um provisório aí, que está com as botijinhas de azeite. E eu vou pedir para o presbítero João segurar esta taça. E nós vamos orar.